Para que serve todo o conhecimento que você vem buscando todos esses anos? Esse conhecimento, ele deveria ser para você colocar em prática, né? Então, eu gostaria que esse conhecimento, que eu vou passar para você agora, que ele não fosse só mais um. E eu gostaria realmente que você ouvisse e tentasse colocar em prática tudo o que eu vou contar para você nesse vídeo. Então isso aqui vai se tornar uma série com 8 vídeos, onde eu vou discorrer as 7 leis herméticas e como eu faço para enxergar essas leis no meu dia a dia e na minha vida. Eu falo muito desse livro para os meus mentorados, eu sempre falo da extrema importância que esse livro tem, esse conhecimento adquirido na minha vida, como eu consigo usar isso de uma forma importante. Então essa série, ela vai ficar como aulas de apoio para ele e eu vou deixar para vocês como um presente aqui no canal. Então já se inscreve para você não perder nenhum vídeo dessa série e deixa o seu like, que isso ajuda muito o canal a crescer. Então, bora lá! Bom, primeiro, qual é a diferença de uma crença com uma lei universal? Bom, vamos lá. Uma crença, ela pode ser mutável. Então, por exemplo, sei lá, eu acredito que quem é rico é chato e é mesquinho, ou é insuportável, ou alguma parada dessas. Isso é uma crença. Por quê? Porque tem pessoas que são muito ricas e que também são muito legais. Eu mesmo conheço várias pessoas assim. São ricos e são incríveis e têm um montão de dinheiro. Então, isso é uma crença. Eu conheço, você não conhece, mas é mutável. Agora, uma lei é tipo assim, se eu soltar um copo de vidro no chão, ele vai cair. E eu tenho certeza que você não conhece ninguém que já soltou uma parada no chão, do alto, soltou um treco e aí esse treco não caiu. Porque tem uma lei aqui no planeta, que é a lei da gravidade. Então, assim, não tem ninguém no mundo que prove o contrário dessa parada, que é uma lei absoluta, é uma coisa que não tem variável. Então, vai reger a tua vida, você acredite ou não, você goste ou não. Então, quanto mais cedo e mais rápido você entender como que as leis desse planeta funcionam, melhor pra você, né? Porque aí você não fica dando cabeçada no muro e não fica se lascando, tentando entender por que isso acontece com você, ó céus, ó vida, esse padrão tá acontecendo de novo, esse negócio tá acontecendo de novo comigo, por que eu não consigo isso, por que eu não consigo aquilo. Então, fica de olho nessas leis, tá? Mas enfim, quem foi esse bendito desse Hermes Trismegisto? Trismegisto significa 3 vezes o grande. Tem até uma música do 3030 que eu adoro, gente, essa banda. E tem esse nome, que é um som muito legal, que eu recomendo. Pra quem gosta de um rapzinho, assim, uma misturinha que traz esse conhecimento, esse tipo de conhecimento na letra, é muito legal. E esse nome carrega em si a união dessas 3 grandes tradições espirituais, que é a tradição grega, a romana e a egípcia. Na Grécia Antiga, Hermes era o mensageiro dos deuses, ele era o próprio filho de Zeus. Ele tinha uma sandalinha que tinha asinhas, e aí ele podia transitar entre os mundos, entre o Olimpo, a Terra e até o submundo. Ele era o deus da comunicação, ele era o deus da inteligência, do comércio, mas também ele era o que guiava as almas para o além, então por isso que ele ia até o submundo. Hermes, ele era um mediador, um pontífice. Essa palavra pontífice, ela vem do latim pontifex, que significa construtor de pontes. Ele estabelecia ponte entre o mundo visível e o invisível. Então ele era esse cara que transitava facilmente entre o céu e a terra. E aí na mitologia romana, ele recebeu o nome de Mercúrio, mas mantinha os mesmos atributos, que era agilidade, sabedoria, capacidade de conexão, enfim, vários outros. Então ele era o mesmo arquétipo, só que com uma roupagem nova. De fato, foi no Egito Antigo que ele ainda ganha mais profundidade, porque ele era associado ao deus Thoth, considerado um escriba sagrado, conhecido de fato como o senhor da sabedoria, aquele que carregava todos os registros das leis cósmicas. E daí que rolou essa fusão entre Hermes e Thoth.
e aí nasce a figura de Hermes Trismegisto. Ele não é um deus mitológico, tá? Mas ele era um sábio ancestral. Ele era o símbolo da sabedoria universal e um mestre do ocultismo. Ele carrega nas mãos um caduceu. Vou deixar a imagem aqui para vocês, tá? É um bastão com 2 serpentes entrelaçadas, desde as asas até o topo. E esse símbolo, ele representa a união dos opostos masculino e feminino. Luz, sombra, o espiritual, o terreno, como eu falo para vocês em vários outros vídeos que eu tenho por aqui de alquimia também. Tudo isso significa o símbolo da reconciliação, como se reconciliasse a harmonia da expansão da consciência. Por isso que ele também aparece nas áreas da pedagogia, né? Esse caduceu, ele tá na pedagogia e ele também representa na contabilidade o equilíbrio e a mediação. Por isso que também é conhecido como o símbolo das ciências contábeis. As pessoas confundem muito com o símbolo da medicina, mas da medicina não é esse caduceu de Hermes, ele era o caduceu de Asclépio. Eu vou colocar para vocês aqui depois a diferença dos deuses das mitologias, tá? Hermes é a imagem do mestre, então é o arquétipo do mestre, que traduz o invisível em linguagem compreensível. Então ele é o cara que desce dos céus para compartilhar os princípios que regem o universo. Como eu falei, ele é a ponte, um pontífice, a ponte entre os 2 mundos, tipo o guardião dos mistérios. E ele é o grande iniciador daqueles que buscam compreender a verdade além da superfície. Então, por isso que, de fato, é o símbolo do ocultismo. Vou até deixar mais pra cá, ó. Esse conhecimento, no passado, ele era transmitido só de boca para ouvido. Porque um conhecimento dessa magnitude, gente, se caísse em ouvidos errados, poderia muito ser deturpado, assim como é hoje em dia, né? E daí, no passado, isso viraria um problema. Porque algumas pessoas não estavam preparadas para esse tipo de conhecimento. E, inclusive, como eu vejo hoje em dia, né? Muitas pessoas usam esse conhecimento para manipular e para validar ainda mais o controle ao invés da liberdade. O conhecimento assim, nas mãos erradas, né, de quem ainda está dominado pela vingança, pelo egoísmo, é trágico, meus queridos. É um problemão. Não se sabe se realmente Hermes existiu, mas eu ouso dizer que eu concordo com a professora Lucilena Galvão, que diz que um conhecimento dessa magnitude, com uma pegada tão gigantesca assim, dificilmente o gigante não era real. Embora nunca tenha sido confirmado, né, oficialmente, a maioria dos estudiosos acreditam que o principal autor foi William Walker, que ele era um advogado ocultista e ele era um grande estudioso do hermetismo, da yoga, do mentalismo, da filosofia esotérica, enfim. Mas eu também já vi palestras da professora Lucilena, que disse que já leu alguns livros desse Walker e que não é o mesmo jeitão de escrever. Dizem, né, que ele teria escrito o livro com mais outros 2 autores, que também são ligados à tradição esotérica da época, né? Então, talvez eles poderiam ser membros de ordens iniciáticas herméticas lá do passado, tá? Essas leis, elas não foram inventadas pelos autores do Kaibalho. Essas leis, elas são uma síntese bem moderna de um ensinamento muito antigo que era realmente atribuído à figura mítica de Hermes. Durante o período helenístico, que é quando a cultura grega e a cultura egípcia realmente se fundem, surgiu o que nós conhecemos hoje em dia como o hermetismo, que é essa tradição espiritual, que ela é baseada em textos muito antigos, como os escritos no Corpus Hermético. Esse livro, Corpus Hermético, ele fala de uma maneira mais profunda sobre a natureza do universo, sobre os mistérios da mente, da alma, e de fato ele entra no processo da iluminação. O Kybalion, ele já é mais como se fosse uma destilação mais simples e mais prática dessa tradição. Então é como se fosse um manual um pouco mais prático de como a gente consegue olhar melhor para essas leis. Os autores,
eles pregaram a essência do hermetismo, especialmente do Egito Antigo e da Grécia e também da alquimia medieval. Então, o que eles fizeram? Eles organizaram em 7 princípios universais que explicam como a realidade desse planeta funciona, do plano mais denso ao mais sutil. Essas leis, elas foram transmitidas ao longo de séculos, de forma velada, por meio das escolas de mistério e as ordens esotéricas. Então, como o próprio nome já fala, o Kybalion já remete à palavra hebraica Kabbalah, que é uma tradição mística judaica, e a raiz grega Kebalé, que significa aquilo que é recebido, ou seja, é um conhecimento revelado oralmente ou espiritualmente, reservado só para os iniciados. Então, ele é um livro iniciático, tá? Como eu falei, esse livro, ele é mais como um manual, tá? Das leis que regem o universo. Mas não são leis físicas, como a da ciência moderna. São leis mais sutis, são leis espirituais, são leis mentais, que realmente explicam como que a realidade funciona mais nos bastidores, sabe? Como a energia se movimenta, como que o pensamento cria, como que tá tudo ligado, mais ou menos sobre isso. O coração do Kybalion, ele tá realmente nas 7 leis herméticas, que é isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas esse livro, ele não é só um livro, ele não é só um livro de leitura. Ele é um livro de compreensão e de transformação. É um livro que realmente ensina a viver com mais consciência. Essas leis, elas ensinam a como você deixar de ser uma vítima das marés, sabe? Das marés da vida. Como você faz para realmente se tornar um co-criador, um criador consciente da sua realidade. Ele vai mostrar pra gente que o verdadeiro sábio não é aquele que luta contra as forças universais. O verdadeiro sábio é aquele que compreende e utiliza as leis ao seu favor. É uma sabedoria que une filosofia, que une espiritualidade, que une alquimia, psicologia, metafísica. É um negócio gigantesco, tá? Tá tudo dentro de um só código e ele vai direto ao ponto. O que eu acho mais legal é que ele não prega dogma, ele não impõe nenhuma crença. O livro apenas convida a observação e a reflexão. Cada lei é um espelho para a nossa própria vida. Então é com esse espírito que a gente aproxima do Kybalion. É um manual mesmo de sabedoria eterna que revela 7 leis herméticas, que são leis que quando a gente compreende de verdade, essas leis ajudam a gente a navegar pela existência com mais clareza, com mais consciência, com mais liberdade. Tem uma frase no livro que eu amo, que fala que os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Essa frase é uma frase chave. Ela nos lembra que a sabedoria, ela não pode ser forçada, né? Não pode ser empurrada, não pode ser imposta. A verdadeira sabedoria, ela só se revela quando a gente está pronto, quando a gente realmente está pronto para ouvir de verdade. Não só com esses ouvidinhos físicos aqui, tá? Alecrimzinho dourado, mas também com o coração. Realmente precisa estar desperta para poder compreender os ensinamentos do livro. Isso também quer dizer que você pode até ler o Kybalion 10 vezes. E eu já tô na minha 3ª vez, né, de leitura. Mas se você não tiver em sintonia com esse conteúdo, bebê, esse conteúdo ele vai ser mais só um livro esotérico, assim, sabe? Então, se você estiver realmente pronto e ler com os ouvidos do entendimento, com abertura, com entrega, com discernimento, elas vão se tornar portais, assim, sabe? Para uma nova forma de você poder enxergar a realidade. Antes de tudo, o Kybalion ele é um convite, tá? Esteja preparado, porque ele é um chamado para você silenciar o ruído externo, para você ouvir com mais clareza aquilo que sua alma e a sua mente, elas ainda não compreendem, pelo menos não completamente. Se você tá aqui até agora ouvindo isso, talvez você esteja realmente com os ouvidos certos e abertos. Então eu espero que você aproveite tudo que a gente vai percorrer durante todos esses caminhos. Para mim, esses ensinamentos, eles são muito importantes
e que eu espero que você aproveite com bastante amor e bastante discernimento, principalmente sobre o olhar das minhas experiências, porque muitas vezes a gente tem acesso a conteúdos que são densos, né, de livros, a gente não consegue compreender o que é, né, ou a gente não consegue colocar na prática. Então, o que eu vou falar pra você e o que eu vou te pedir é que para da próxima vez que nós nos encontrarmos, pra gente poder continuar fazendo todo o dissecamento das leis do Kybalion, é que você venha preparado. Não venha com a ideia de eu concordo ou eu não concordo. Um conhecimento desse tipo, com um pensador desse, é um tipo que a gente vai ter que bater a cabeça para entender por que esse cara pensou como ele pensou e por que esse cara falou o que ele falou. Então, para os próximos vídeos, é o que eu vou te pedir. Venha com clareza, venha com paciência para você poder compreender e também venha com os ouvidos do entendimento abertos para você pegar a minha experiência da minha vida prática e colocar na sua vida também, para você conseguir exercer de fato essas leis que são universais e que são muito importantes para a gente realmente co-criar deliberadamente a vida que a gente sonha, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui pra você o WhatsApp do Saudavelmente. Se você tiver alguma dificuldade pra montar um plano, pra poder entender o que é que você quer da vida, se você tá com alguma dificuldade de exercer alguma coisa que você falou, cara, é isso, mas não tô conseguindo, por quê? Me procura. A gente tem um bate-papo, são encontros online e individuais, onde eu te ajudo a entender o que é que você tá travando, por que você não tá conseguindo, qual é a sua autossabotagem, e eu ajudo você a entrar, pelo menos, no caminho, para você conseguir atravessar esse caminho, tá? Como diz uma cena do filme Matrix, onde o Morfeu abre a porta pro Neo passar, a gente só consegue abrir a porta, mas o caminho quem percorre é você, tá bom? Então deixa o seu like se você gostou, encaminhe esse vídeo para alguém que você conhece, que gosta de espiritualidade, que entende uma coisinha ou outra, mas que nunca ouviu falar desse livro, que é um clássico, tá? Dos alecrinzinhos dourados, que gostam dos mistérios, do ocultismo, e gostam dessa parada do despertar da consciência, tá certo? Então eu espero você nos próximos vídeos pra gente poder discorrer essa série que vai ser incrível. Obrigada!